Olá, eu sou Potira Carvalho. Eu sou Rafael Pisciani. E o Papo de Juventude está no ar. 15% dos brasileiros entre 18 e 24 anos decidiram abrir seu próprio negócio nos últimos 3 anos. Dos empreendedores brasileiros, 25% são jovens. Mas quais são as dificuldades encontradas por essa nova safra de empresários? Que dicas quem já tem mais experiência pode passar para essa geração? Para falar sobre esse assunto, o consultor em gestão de negócios, José Geraldo Jacó Neto, e o presidente do Conselho de Jovens Empreendedores da Associação Comercial aqui do Rio de Janeiro, Paulo Gontijo, além da nossa pequena grande plateia. Bom, muito obrigada mais uma vez pela nossa plateia. Paulo, obrigada. Geraldo, obrigada. Deputado, mais uma vez a gente aqui falando de um tema importante agora para os jovens, né? Papo de juventude. Jovens brasileiros realmente eles são assim empreendedores? E o jovem carioca? São muito empreendedores. O que diferencia um pouco do jovem brasileiro de outros jovens de outros países, comparando assim com o mercado americano, por exemplo, é que, na verdade, os jovens aqui no Brasil, eles empreendem por uma questão de necessidade. Ainda é a maior taxa de interesse por essa área de empreender, né? Enquanto nos Estados Unidos é mais por oportunidade, né? Aqui ainda esse maior grupo é só por necessidade. Mas isso está mudando, a gente percebe pelos estudos estatísticos aí do Sebrae e outros organismos que começam a mapear isso, já há um aumento substancial de jovens que estão investigando oportunidade para começar a investir e empreender. No Rio de Janeiro, os jovens são mais empreendedores do que o resto do país? Eu não diria que são mais, mas eu acho assim, primeiro que o Rio de Janeiro tem um grande centro de pesquisa, né, talvez o maior do país, né, de grandes institutos de pesquisa. Segundo, universidades de excelência, né? E terceiro, o Rio de Janeiro vem crescendo muito, gerando muitas oportunidades. Eu acho que isso é que está fazendo o Rio de Janeiro ter esse embalo, vamos dizer assim, da juventude, buscar isso como uma alternativa ao emprego. Geraldo, a criatividade do brasileiro, do carioca sobretudo, a gente vê isso na cultura, na música, isso influencia nos negócios, é importante essa busca por novas oportunidades, por novos nichos de mercado. A gente vê esse reflexo na hora dos empreendedores jovens iniciarem um negócio? Eu acho que sim. Quer dizer, o paulista tem um pouco de inveja até do carioca, né? Porque o carioca tem essa questão de ser mais solto, mais aberto, né? Mais aberto a conversar, a fazer relacionamento. Eu acho que isso por conta talvez da cultura e também do ambiente que a gente vive. Cercado por praias, coisas assim, né? As pessoas são mais amigáveis, né? Muito mais fácil fazer uma amizade aqui do que em outros estados do Brasil. Eu acho que isso é a influência da cultura. Nós temos aqui as maiores redes de televisão, a produção cultural aqui tem uma relevância nacional. Então eu creio sim, eu acho que tem uma influência grande a questão da cultura. E tem esse caminho para quem quer iniciar um negócio, para quem quer ter o seu próprio negócio. A gente tem visto isso todos os dias, muitas pessoas querendo sair da informalidade, querendo deixar de trabalhar para uma empresa e ser dona do seu próprio nariz, ser patrão de si mesmo. Esse caminho tem sido facilitado de alguma maneira ou os obstáculos ainda são muitos e os mesmos? Aí é que realmente já percebi que o Paulo se coçou ali também. Essa é a grande dificuldade, né? Na verdade, ainda temos uma grande dificuldade, o ambiente de negócio não é bom, as dificuldades, as barreiras iniciais são muito grandes, para levantamento de recursos, para começar uma nova ideia, né? A gente brincou esses dias aí, num evento que estávamos, até você estava, uma pergunta que se você tivesse um Steve Jobs no Brasil, na garagem, ou o próprio Bill Gates começaram na garagem, eles estariam na garagem até hoje. Essa é uma realidade do Brasil. Você não tem os riscos são muito grandes para você empreender. Tem uma outra coisa que eu acho importante complementar, Geraldo, também, que é o seguinte: o tempo de vida da empresa aqui é extremamente curto. Quer dizer, não só começar é difícil, mas manter funcionando depois de 1 ou 2 anos é muito mais difícil. Esse número de que 62% das empresas fecham em até 5 anos é um número atual? É um número atual. Eu não sei se é exatamente isso, mas nessa faixa com certeza.
É isso mesmo. Na verdade, você tem um número assim que em torno de 80%, 90% fecha no primeiro ano. Sério? Aí daquelas que sobrevivem ao primeiro ano, você tem mais uns 60% que fecham nos 5 primeiros anos. Quer dizer, então, E são empresas assim mais relacionadas a empreendedores jovens ou isso não tem muito a ver? A maioria são empreendedores jovens, pessoas que estão arriscando. Eu queria, aproveitando essa deixa, fazer uma colocação e perguntar para os nossos dois convidados. Essa dificuldade das empresas se manterem muito é pela falta de análise antes de iniciar o negócio ou porque as dificuldades depois vão aumentando e o negócio não se viabiliza? Eu acho que é uma combinação dos dois. Dos dois. Eu acho que é uma mistura dos dois. Assim. Primeiro, tem uma coisa, tem um hábito comum aqui no Brasil que é fazer a empresa baseado no teu sentimento daquele nicho de mercado. Né? Sem fazer um planejamento financeiro, sem desenvolver um plano de negócio, que é o que te ajuda a planejar para a criação e desenvolvimento da empresa. E a outra é que é um mercado complicado mesmo, que é um mercado caro, que teus custos burocráticos são altos, aí você começa a pagar imposto, você tem problemas burocráticos que se acumulam, então acho que tem uma combinação dos dois. Existe onde uma pessoa que quer abrir o seu próprio negócio, que quer iniciar uma empresa, pode buscar esse auxílio, um estudo de mercado, uma avaliação, o Sebrae, que é a melhor forma dele encontrar esse suporte, para entender quais são as etapas que ele vai preencher, ou existem outros caminhos que a gente ainda não conhece, que quem está em casa pode aqui ter esse conselho, essa dica, para não errar tanto quanto a gente vê os erros hoje acontecendo e as empresas fechando. Olha, existem sim, existem algumas entidades, algumas instituições, o Sebrae é um deles, mas na verdade o Sebrae está muito voltado para a parte de capacitação. Né? Você não tem ainda um grupo de pessoas, o Sebrae é uma instituição só, como é que você vai atender, né, toda essa demanda e tal? Mas existem consultores que são pagos pelo Sebrae para desenvolver algumas ideias. Mas eu acho que isso vai muito da pessoa, eu acho que ela tem que estar buscando, na verdade, essa atitude de querer empreender, ela tem que ultrapassar a barreira da ideia, né? O campo das ideias. Tem muita gente que tem muitas ideias, mas o cara não consegue implementar nem o básico dela, né? Então, mas esses jovens, eles são capacitados, porque a gente percebe que jovens americanos, por exemplo, eles são forjados já, né? Montados numa universidade. Esses jovens que resolvem abrir uma empresa, eles são capacitados para isso ou vai mais no coração? Eu acho que vai mais no coração, porque eu vou dizer mais, lá também é assim. Tá? Já visto que o Steve Jobs largou a faculdade para fazer, o próprio Bill Gates. Você não vê os grandes, o Zuck também, do Facebook. Estou citando esses três, são players que todo mundo conhece, são empreendedores que todo mundo conhece. Mas existem milhares de outros aí. A universidade é um campo, sim, fértil para discutir ideias, para inovar, né? Você tem toda uma banca lá de especialistas que pode te ajudar. Mas nada substitui a intuição, o idealismo, aquela questão de sonhar e querer... O principal problema aqui, pelo que a gente está percebendo, é falta de apoio, impostos. Eu acho assim, a questão dos impostos, eu acho assim, no Brasil, se você quisesse fazer um negócio bacana, eu acho que se o primeiro ano de idade não se cobrasse nada do sujeito de imposto, nada, seria uma coisa legal. Se o negócio estivesse bem mais sólido, né, mais concreto. Se um ano depois a empresa deles continuar a sobreviver aquilo ali, aí sim ele poderia começar a contribuir, porque você começa a pagar imposto sobre faturamento, você não sabe nem se vai ter lucro naquela operação, né? Você tem toda aquela, vai contratar um funcionário, tem uma carga tributária gigantesca ali em cima. Então, vai precisar de dinheiro, uma colega esse dia estava colocando ali que ela pegou dinheiro no projeto, depois não conseguiu pagar. Então é muito difícil. Isso é complicado, Já né? começa devendo, na verdade. E os jovens, eles chegam com que tipo de dúvidas? É sobre a formatação do projeto? Eles é sobre chegam com a todos parte os tipos legal? Eu acho que assim, na verdade, quando você começa um projeto e você é um empreendedor, você normalmente tem um grau de expertise em uma área, né? Eu, por exemplo, sou um sujeito de comunicação. Então, toda a minha área vem de planejamento de comunicação. Eu tinha muita dificuldade, por exemplo, da questão de tributos, né? Questão de planejamento financeiro. Assim, eu tive que pedir ajuda para fazer isso, porque eu sabia que se eu não fizesse isso, daqui a pouco a empresa não estava de pé, né? Eu acho que as pessoas têm ainda um pouco uma visão, com esse mesmo defeito que eu tive no começo, um pouco segmentada. Né? Não procurarem se informar nas outras áreas. Só se preocupam com aquela questão específica da empresa e não com o que vai além disso, não com a questão burocrática, com as etapas que são impostas a todas as empresas, grandes, pequenas, novas, mais antigas. E se você vai empreender, sim, você tem, mesmo que você não goste, você tem que fiscalizar a entrada e saída de dinheiro, você tem que cuidar, você tem que aprender o que significa o regime tributário da tua empresa. Você tem que cuidar dessas coisas, porque senão
a perna desmorona mais na frente. Paulo, você representa... Eu vou só pedir para você fazer a pergunta no próximo bloco, nosso tempo já estourou. Passa rápido. A gente volta daqui a pouquinho com um papo de juventude falando sobre jovens empreendedores. Até já.